Olá, pessoal! Eu tô trazendo outra história para vocês de Maledite. Então, nós vamos começar, tá? É do assombrados.com, é a continuação, mas é outra história, ok? Então, o nome do título é Ela trabalhava em uma escola onde houve... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não sei do que se trata, né? Aqui ela fala assim: é a pior das maledites e posso provar. Ih, boa coisa não é, né, gente? Vamos ver então do que se trata essa história aí. Que coisa boa não é, não, viu? Mas quando se trata de maledites, aí vem. Então o relato de hoje é a pior das maledites e eu posso provar. Ih, vamos ver, hein? Vamos lá. Olá, Ana, meu nome é Fulana, eu tenho 25 anos e moro no interior de um dos estados do Nordeste. Prefiro não citar a cidade e até mesmo o nome do estado, já que o anonimato é importante quanto a este caso. Meu Deus, fico até com medo. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquila. Obrigada. Essa história é sobre como o bem e o mal existem na Terra. De como as pessoas podem ser boas, mas podem ser más a ponto de destruir a vida de uma ou mais, simplesmente por poder momentâneo ou por gostar de ver o outro no fundo do poço. Eu trabalho em uma escola que tinha tudo para ser a melhor e a maior escola do lugar onde vivo. Sou professora do Fundamental 1 e 2 e estou empregada na instituição desde a sua reabertura. O colégio existiu há anos atrás, mas acabou falindo. Um tempo depois, precisamente em 2018, resolveram reabrir. Os sócios contrataram uma equipe 100% nova e diferente da que existia no passado, e a maioria dela jovem. Com a contratação da nova equipe, a gestão ficou dividida em uma secretária, uma diretora pedagógica e 2 coordenadoras pedagógicas. Uma para o Fundamental 2 e outra para o Fundamental 1 e Infantil. Fui contratada em outubro de 2017 pela diretora pedagógica, que vou chamar aqui de Emily. Ela tinha muitos contatos na cidade por ter sido a primeira dama e a secretária de educação. E como eu era muito esforçada na faculdade e amo o que eu faço, ela ouviu falar de mim e me procurou. Inicialmente, eu seria professora do infantil, grupo de 2 aninhos. Eu estava feliz, gostava de crianças pequenas, sempre fui criativa e tinha ideias. Além do mais, o salário seria bom. Com o tempo, fui conhecendo o restante da equipe, que era grande, mas não me aproximei de ninguém, pois a minha mãe, uma das professoras mais antigas e influentes da cidade, sempre me ensinou a ser educada, gentil, mas não confiar em ninguém. Sendo assim, deixei com que o tempo, as relações fossem criadas, não de imediato. Na primeira reunião geral, percebi que poucas pessoas eram conhecidas por mim, mas 2 delas já haviam estado na minha vida de alguma forma. Uma delas era esposa de um ex-professor meu, e eu vou chamá-la de Angelina. A outra trabalhou comigo em uma outra escola 2 anos antes, e essa eu chamarei de Maledite. Maledite tinha uma fama péssima pela cidade. Fofoqueira, mentirosa e má, muito má. Capaz de tudo. Mas eu não sabia exatamente do quanto, pois no meu antigo trabalho eu nunca me aproximei ou tive contato com ela além de um oi. Já a Angelina era doce, calma, possuía olhos azuis cativantes e uma voz angelical. Era difícil não gostar dela. Já no primeiro dia de reuniões e cursos, percebi o quanto a Maledite tentava, a todo custo, se aproximar dos chefes, principalmente da diretora Emily e a diretora financeira da escola, que vou chamar aqui de Scarlett. Ela batia palmas com os pés. Batia palmas com os pés? Que expressão, eu não conheço essa. Ela batia palmas com os pés para tudo que elas falavam e até chorou, dizendo que a escola era o seu sonho também. Quem não a conhecia chorou junto.
Eu simplesmente tive medo. Em meados de janeiro, poucos dias antes das aulas começarem, a diretora Emily me ligou para comunicar a minha troca de turma. Segundo ela, não ficaria mais com o grupo de 2 anos, apenas com um turno do 5º ano do Fundamental 1. Fiquei meio relutante. Já estava estudando e dando de tudo para aprender mais sobre o grupo 2. Porém, ela disse que era mais o meu perfil, que eu era mais dinâmica e criativa e que me via fazendo sucesso com o 5º ano. Acreditei e aceitei. Não pensei mais sobre isso, apenas prometi para mim que estaria pronta para o que viesse. Faltando uma semana para as aulas começarem, a escola havia combinado com os professores do Infantil e do Fundamental 1 que deveriam ornamentar as salas. Chamadinha, alfabeto, mural, coisas de sala de criança. E teria que ser de acordo com os livros didáticos, paradidáticos e temas que casassem com a metodologia escolar. Eu escolhi O Universo, que era conteúdo inicial para quase todos os componentes curriculares, e escolhi Mary Poppins. Eu amo Mary Poppins, desde pequena, e sempre achei que toda criança deveria ler os livros dela. Eu acreditava tanto na funcionalidade dos temas que queria que meus alunos conhecessem também e tivessem de mim somente o melhor. Eu comecei a ornamentar a minha sala, mas as outras meninas sentiam muita dificuldade em fazer os desenhos. Eu, como também sou desenhista e designer, fui solicitada para fazer todos os desenhos das meninas, com a promessa que depois todas me ajudariam com os EVAs, os emborrachados, os quais eu não tenho muita facilidade em trabalhar. Ana, eu desenhei todos, ajudei em tudo e todo mundo terminou a sua sala, mas ninguém me ajudou em nada. Não reclamei, apenas fiz tudo sozinha e muito chateada, mas fiz. Além disso, eu havia feito vários enfeites para as portas também, e o meu era da Mary Poppins. Claro, tudo a ver com o meu tema. Só que Maledite queria porque queria o meu. Ela estava ajudando nas matrículas, pois tinha e tem uma facilidade imensa em convencer as pessoas sobre o que ela pensa e sobre o que ela quer. Mas por ter se preocupado tanto em trazer estudantes para a escola, a sua sala não tinha nada pronto, apenas um enfeite de porta que eu havia feito. E por isso ela fez um escândalo na escola dizendo que estava horrível e que eu era egoísta de fazer o meu perfeito e o dela não. Eu, muito boba, ofereci o meu para ela, mas ela disse que não queria, que mandaria alguém de fora fazer e que o grupo 2 seria o mais bonito. Sim, o grupo 2. O grupo 2 do infantil, que seria meu, estava com ela. Eu chorei tanto naquele dia e realmente achei que fosse egoísta. Achava que não era justo com os outros, que eu era péssima, eu fazer algo tão bom para mim e para os outros não. Ai, gente, eu era tão boba. Isso passou. Eu tenho a facilidade de esquecer as coisas, o que muitas vezes é ruim. Mas depois que as aulas começaram... Você é aquariana, por acaso? Mas depois que as aulas começaram, tudo pareceu mais leve, mais tranquilo. Eu amava a minha turma e a minha turma parecia me amar também. O 5º ano era tudo para mim. Eu dei tudo o que tinha para ver os meus alunos brilharem. E isso refletia na escola. Eu via pais me elogiando, eu via pessoas falando do meu trabalho e eu parecia uma celebridade da educação. Mas nada disso me enchia os olhos. Eu sabia que ainda precisava aprender muito. Queria ser como a minha mãe é e sabia que ainda tinha um caminho longo a trilhar. Mas enquanto eu fazia o meu trabalho, Maledite, invejosa que só ela, mexia seus pauzinhos por trás e passou a pagar por itens caros para dar a seus alunos. Lembranças, livros, comidas, tudo para tirar fotos e enviar para os pais.
Os sócios da escola achavam isso o máximo, era como uma prova de amor para eles. E assim, Maledite se aproximava da gestão ainda mais e sempre questionava o que eu fazia, menosprezando por não ser maior, comprado ou sempre fotografado. Menosprezando por não ser maior, por não ser comprado ou por não ser sempre fotografado, enfim. Mas eu me perguntava, que tipo de educação é essa? Como se preocupam mais com lembrancinhas e fotos e esquecem da aprendizagem da criança? Olha, sinceramente... Em março de 2018, eu estava com passagens compradas para São Paulo desde o ano anterior, pois eu iria para o show da Katy Perry, que sempre fui muito, muito fã. Estava tudo certo, inclusive com a escola. Eles estavam cientes, haviam permitido e eu havia conseguido que uma professora ficasse no meu lugar. Viajei em paz, aproveitei muito, foi um dos melhores momentos da minha vida, até voltar para casa. Não ia para a escola desde quinta e só apareci na segunda. Quando eu cheguei, todos da gestão estavam de cara fechada para mim, menos a Angelina. Emily falava pelos cantos com a outra coordenadora pedagógica, a do Fundamental 1 e Infantil, que vou chamar de Anne. Anne era muito amiga de Maledite e a proximidade com Emily era grande, o que culminou na união das três. A diretora Emily não falava comigo e Anne só o básico. E eu não entendia o motivo. No fim do dia, Angelina me chamou para conversar e me explicou que elas estavam assim porque muitos pais vieram à escola dizer que era um absurdo uma professora viajar. E disse que Anne concordava com todos e ainda falava para Emily me demitir enquanto era tempo. Angelina me deu todo o apoio possível, deixando claro que estava do meu lado e me defenderia. Mas mesmo assim, eu entrei em pânico. Eu não queria sair do emprego, eu gostava de lá. Cheguei em casa naquele dia e contei para minha mãe, que me aconselhou a não dizer nada e esperar. Ela achou um absurdo a reação delas, mas achou melhor eu ficar na minha. E foi o que eu fiz. Hoje em dia eu sei que fui ainda mais boba em achar que isso era o fim do mundo, mas eu só queria ser boa para o colégio. Ai, gente, pelo amor de Deus, hein? Tem gente que, falar pra você. Bom, com o tempo, as coisas só pioravam. Maledite fazia comentários sobre todos os professores, desmerecendo os trabalhos que eram feitos, dizendo que faltava brilho. Anne concordava e Emily nada dizia, apenas ia lá e mudava. Éramos encurraladas o tempo inteiro e se fazíamos algo grandioso de alguma forma, se tornava uma briga. Inclusive a proximidade que foi criada entre alguns professores era motivo de muita confusão. E o que mais incomodava era a ótima relação dos professores do Fundamental 2 e eu, que me tornei também professora de arte do Fundamental 2, em maio daquele ano. De todos os 9, 6 eram os mais próximos. Raquel, professora de educação física, Phoebe, professora de inglês, Joey, Rachel, professora de educação física, Phoebe, professora de inglês, Joey, professor de língua portuguesa, Ross, professor de ciências e Chandler, professor de matemática. E eu, Mônica, que era professora de arte. Entendedores entenderão. O fato da gente se tornar tão próximo e não aceitar os absurdos que a escola passou a impor começou a incomodar a todos, inclusive Maledite, Anne e Emily. Se a gente saía para beber, era motivo de briga. Se a gente sentava no intervalo para conversar, todos olhavam feio. Se a gente se marcava em Instagram, no outro dia ouvíamos piadinhas. Era um terror. Inclusive, chegaram ao ponto de chamar o Chandler para pedir para se afastar de nós, pois a mãe dele trabalhava para a diretora Emily e elas se conheciam há anos. E chegaram à conclusão que ser nossos amigos era a pior escolha da vida dele.
Ele foi chamado várias vezes pela secretária da escola para falar sobre isso, sobre a maneira que ele gastava o dinheiro e para dizer, principalmente para se afastar de mim, já que para ela e os sócios estava óbvio que eu e ele tínhamos algum caso. Eu achei aquilo tão absurdo, tão desnecessário, mas eu não falei nada, por respeito à secretária, que achava que deveria ter, por ser mãe dos chefes e por ser mais idosa. Vamos chamá-la de Boboca. Gente, isso daí tá pior que jardim de infância. Tipo, era pra esse pessoal ser adulto, não é? E aí eles ficam com uns mimizinhos de criança de 10 anos. Bom, Boboca era a mãe de Scarlett, diretora financeira já citada, prima de Emily, irmã e mãe dos outros 2 sócios. Ou seja, tudo em família. E que família podre. Para chegar ao ponto que queremos nessa história, irei resumir 2018 até o início de 2019 rapidamente, para que o relato não se transforme em um livro. Durante esse tempo, muita gente sofreu na mão da Maledite, que gritava para os 4 ventos sobre a incompetência de todos, de como só ela prestava e de como nós éramos apenas um desperdício de tempo. Ela printava todos os meus stories antes de ser bloqueada, claro. Gravava todas as conversas nas salas dos professores, na esperança de ouvir alguém falar mal do colégio para ela ir contar. Passava pelas portas das professoras e olhava o que estava acontecendo, apenas para dizer que era uma bagunça, não uma sala de aula. Ela seguia a gente depois do trabalho quando saíamos juntos, tirava foto e ligava para os chefes para afirmar que estávamos esculhambando o colégio em mesas de bar e que ela tinha ouvido com os próprios ouvidos. Tudo mentira! Que hoje eu sei de tudo isso, mas naquela época eu nem imaginava. Gente, que pessoa doente, né? Pessoa doente. Com tudo isso, o que aconteceu, com o falatório dela e por todos os sócios amarem uma fofoca, a relação dos professores com a gestão se transformou em pó. Apenas Angelina ainda era amada por todos os professores, inclusive eu, que a tinha como uma mãe. E se tudo já era difícil, ficou pior no início de 2019. Além de todas as brigas com os professores, Maledite aprontava entre os sócios. Levava e trazia entre Emily e Scarlett, que sempre brigavam para ver quem mandava mais. E a partir de um golpe, Scarlett conseguiu demitir Emily. Seu irmão, que também era sócio, comprou a parte de Emily na escola, com uma desculpa que eu ainda não sei, mas ela caiu. Assim, eles a mantiveram como funcionária comum e a demitiram 15 dias depois. Ana foi o maior escândalo na cidade. Emily não deixou barato. Divulgou a história toda nas redes sociais, espalhando para todos os cantos o quanto Scarlett não valia nada. Porém, o pior ainda estaria por vir. Quando ela descobriu a traição maior da sua própria amiga... mas o pior ainda estava por vir. Quando ela descobriu a traição maior da sua própria amiga, a Maledite. Emily soube de tudo o que ela falava para Scarlett, contando tudo o que a diretora Emily dizia para ela sobre suas insatisfações. E além disso, Maledite conseguiu que, além de Emily, a coordenadora Anne também fosse demitida, onde Maledite acabou ficando no lugar dela, se tornando a coordenadora apenas do infantil. Quanto à direção da escola, com a saída de Emily, Angelina foi convidada e obrigada a assumir a posição, com a desculpa de que ela era mais competente dentre todos no local. E para ficar no lugar dela como coordenadora, uma nova foi contratada, que chamarei de Kate. Kate e Angelina se tornaram amigas muito rapidamente. Uma aliança contra Maledite, que não parava de aprontar. Você deve estar se perguntando onde que os sócios da escola estavam com a cabeça de ainda manter uma mulher como ela lá dentro, não é? É. Calma, o pior ainda está por vir. Mas ninguém entendia como ainda mantinham a Maledite lá.
Todo o corpo docente a odiava. Ela fazia mal a todos e com o tempo fomos ficando desmotivados com tanta briga e fofoca que ela fazia. Ela criou uma aliança tão podre com a secretária Boboca, onde ela comprava tudo que a Maledite falava. Era Deus no céu, Maledite na terra para ela. Ou melhor, Satanás no inferno e Maledite na terra. A gente tentava reunir os sócios para tentar fazê-los entender o quanto a Maledite nos prejudicava. Mas Boboca sempre tomava a frente, dizendo que era um absurdo o que a gente falava. A secretária Boboca era arrogante, humilhava quem discordasse dela, brigava com qualquer um na frente de todo mundo, dos pais, dos alunos. Perseguia cada um de nós e nos colocava como incompetentes. Eu só esperava fechar meu ciclo no 5º ano e pediria demissão. Combinei isso para a minha vida como meta para o final de 2019. Em junho desse ano, Maledite dava início a mais uma de suas maldades. Rachel, a professora de educação física, engravidou. Nos primeiros meses, ela passou por um descolamento do saco gestacional o que a deixou em uma cama por muito tempo, até se recuperar e sair do risco dos primeiros meses. Por conta disso, Rachel se afastou da escola por 30 dias e colocou atestado para comprovação e não ter os seus dias de trabalho descontados. Mas, enquanto Rachel estava em sua casa se recuperando, Maledite espalhava para os pais que ela estava inventando desculpa para não trabalhar e que aquele saco preto, assim que ela chamava o bebê da Rachel, sim, um bebê, aquele saco preto era a maior mentira contada. Essa história a Rachel até hoje não sabe, pois é tão pesada que todos tivemos medo de contar e afetar o bebê dela. E Rachel não houve desaforo de ninguém. Provavelmente ela teria arrebentado a cara dela se soubesse disso. Preferi poupar. Maledite tinha muitos embates comigo, com Rachel, com a professora do 1º ano da escola, a Jéssica, guardem esse nome, e com a professora do grupo 3. Tinha com todos, só que conosco assim era recorrente. E quando a gente achava que Maledite não podia aprontar mais, ela dá sua cartada final e o sobrenatural começa. Em outubro, a escola estava realizando vários eventos, inclusive a semana de comemorações referentes ao Dia das Crianças. Maledite já era extremamente próxima dos sócios. Havia ganhado a confiança deles com bajulações e mentiras, que eles acreditavam, inclusive a secretária Boboca, que já mostrava o monstro que era. Em um dos dias daquela semana, havia sido combinado que teríamos uma pequena gincana para as crianças do Fundamental 1. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui, pessoal. Cada sala deveria ter um jogo montado pelas professoras, onde as equipes iriam disputar e tentar vencer. Antes que as crianças chegassem, fui até a escola para montar o meu jogo na minha sala. A minha sala é a primeira da escola e fica em frente à secretaria, onde Boboca toma conta. Existe uma janela de vidro na lateral da secretaria, onde é possível através da janelinha da minha porta, observar Boboca trabalhando. E naquele dia, enquanto eu montava o meu jogo, notei que havia mais alguém dentro da sala com a secretária. Não que isso fosse anormal, claro que não, mas era uma pessoa muito alta. Era tão alta e tão estranha que a minha atenção se prendeu totalmente naquela figura. Se tratava de uma mulher, muito magra e muito branca. Os cabelos eram longos e cheios, e as mãos eram grandes, com dedos enormes. Uma das mãos dela estava sobre o ombro da secretária, é isso? Da Boboca? E se localizava atrás da cadeira dela. Eu não conseguia ver o rosto, pois a aparição estava de lado, mas era possível notar que a boca dela estava aberta.
Eu demorei um tempo para perceber que não se tratava de alguém desse mundo. Mas quando entendi, precisei sentar um pouco para me recompor, já que eu havia me assustado mais do que eu poderia imaginar. Fechei a porta, passei o restante do tempo na sala pensando naquela mulher atrás de Boboca e fiquei com medo de olhar para conferir se ela ainda estava lá. Só olhei e percebi que não estava mais quando as crianças começaram a chegar. Porém, aquela figura não saía da minha cabeça. Enquanto eu ainda pensava sobre o que eu tinha visto, a gincana com as crianças ia acontecendo e eu fui me ocupando e pensando menos com o tempo. Mas eu não podia imaginar que enquanto estávamos ocupados, algo muito grande acontecia no financeiro, na gestão. Para eventos acontecerem na escola, muitas vezes era pedido aos pais uma determinada quantia para a realização desse evento. E na Semana da Criança não havia sido diferente. O dinheiro arrecadado, cerca de R$5.000, estava aos cuidados de Maledite, ordenado por Boboca, que confiava nela cegamente. Mas naquele dia todo o dinheiro sumiu. Inicialmente nada foi passado para os funcionários, pois não queriam alarmar. Então não sabíamos. Só soubemos do que havia acontecido quando a tarde estava acabando e as crianças já estavam indo embora. Após o expediente, fomos todos reunidos para tentar entender o que havia acontecido. A polícia foi chamada e começaram a revisar câmera por câmera da escola e não encontraram nada. Então os policiais apelaram para a revista dos pertences de cada funcionário. Eu nem sei se podem fazer isso, mas como aqui é cidade pequena, eles acham que podem tudo. Não sei, dependendo da situação, houve um roubo, não sei que mal há nisso, enfim. Olharam bolsa por bolsa, mochila por mochila, até que o envelope foi encontrado no meio da pasta de registros da professora do primeiro ano, a Jéssica. Ninguém acreditou que ela pudesse ser capaz disso. Jéssica chorava copiosamente e claramente estava em estado de desespero, repetindo 1000 vezes que não havia sido ela quem pegou o dinheiro. Nos mandaram embora e na escola ficou apenas a gestão, a polícia, Jéssica e Maledite, claro. No outro dia, soubemos que Jéssica foi demitida por justa causa e só não havia sido presa por conta do dinheiro que havia sido recuperado. E Maledite, como boa santa, afirmava que não teria necessidade se tudo estava resolvido. Jéssica passou por uma tristeza profunda. Como a cidade é pequena, os comentários rolaram soltos e todo mundo já tinha conhecimento sobre o ocorrido. Ela não conseguia muito apoio além das pessoas que a conhecia e sabia de sua índole. Eu fui uma das que não acreditou que ela era culpada, mesmo não sendo tão próxima a ela, mas achei prudente quando ela entrou com uma ação contra a escola, processando-a. Maledite vivia mandando mensagens para ela, dizendo que era melhor ela não fazer isso, pois eles poderiam voltar atrás sobre prestar uma queixa e fazer com que aprendessem. Mas Jéssica não desistiu de provar a sua inocência e dizia que poderia durar sua vida toda, ela nunca desistiria. Só que não demorou muito tempo para que ela tivesse a sua justiça. Uma noite eu tive um sonho onde eu segurava um grande baú azul. Eu lembro de abrir com cuidado e ver que tinha muitas fotografias de pessoas que eu não conseguia ver o rosto. Eu lembro de uma mulher com um vestido azul se aproximar e sussurrar: tudo depende de atenção, no que te rodeia, no que te dão, no que você vê. E eu acordava em seguida. Só lembro desses detalhes, mas não entendi o sonho de primeira. E uma semana após o ocorrido com a Jéssica, a escola começou a liberar as fotos promocionais que haviam sido entregues pelo fotógrafo, relacionadas à Semana da Criança. Essas fotos, primeiramente, eram postadas em um grupo no WhatsApp para que a gente pudesse ver e escolher as melhores. E foi numa dessas que tudo mudou. Como sempre, olho as fotos com atenção para que nenhum detalhe que aparente ser ruim ou desorganizado possa ser visto, como crianças brigando ou o local possa parecer bagunçado.
Percebi que em uma das fotos, ao fundo, as nossas pastas de registros de professores estavam sobre uma mesa, já que na escola as tarefas que são feitas fora da sala de aula precisam de registros em tempo real para depois ser feita a análise. E entre essas pastas estava a pasta da Jéssica, a professora do primeiro ano. A pasta era branca e era possível notar que o fotógrafo flagrou o momento exato que ela era aberta. E a pessoa que a abria carregava um envelope verde embaixo do braço. O mesmo envelope que continha a quantia que tinha sumido. E quem estava com o envelope e abrindo a pasta na foto? Maledite. Olha, quase uma investigação criminal, gente. Vai coisa de filme até. O quê? No mesmo instante, entendi as fotografias no meu sonho e parte do que foi dito. Era inacreditável para mim estar vivendo aquilo e ter uma prova que avisos chegam por sonhos, sim. Imediatamente enviei a foto para Jéssica, que confirmou comigo que aquela era a sua pasta e que com aquela prova mostraria que ela era inocente. Era óbvio que Maledite teria êxito no que havia feito no dia do sumiço do dinheiro. As pastas estavam em uma mesa na lateral da quadra e a quadra de esportes é o único lugar da escola que não tem câmeras, já que a que tinha deu defeito. E como ninguém viu ela colocando o envelope? Simples, as mesas estavam ao lado de uma das pilastras e bem atrás de onde estávamos com as crianças. Provavelmente ela esperou que todas estivéssemos ocupadas nas tarefas da gincana e colocou o dinheiro na pasta, sorrateiramente, antes da gente pegá-las para registro. E o que aconteceu depois de descobrirmos a foto? Jéssica foi até a escola após o fim do expediente, conseguindo pegar os funcionários na saída, o que ela considerou apropriado para revelar a descoberta. Todos nós ficamos sem acreditar. Todos menos eu e Rachel, que já havíamos debatido tudo sobre aquilo. Já a Maledite fez um escândalo, chorou, desmaiou, gritou, disse que era absurdo, mas não tinha como ela negar. Era sem sucesso para uma prova tão completa e concreta como a fotografia. Entendi parte do meu sonho enquanto tudo aquilo acontecia, mas ainda faltava entender o resto. Eu me senti esgotada e pedi para que a minha avó me arrumasse alguém para que pudesse me rezar, me benzer. Minha energia estava sendo sugada e achei que apelar para o espiritual seria a melhor forma, já que sempre acreditei que o espiritual também precisa ser cuidado. E foi, Ana. A senhora que rezou por mim me disse que eu teria uma grande revelação naquela semana. Eu achei que não pudesse ser possível, já que na minha cabeça a Maledite havia sido desmascarada por completo e todos os problemas haviam acabado naquela escola. A senhorinha riu, disse que era apenas o começo da queda de pessoas tão ruins. Disse que eu não ficasse preocupada, que não aconteceria nada comigo, mas sim com a mulher alta que eu vi na sala. A versão má de alguém se instalou naquela escola depois de um trabalho mandado. Existem figuras inacreditáveis lá, mas a que você viu tinha olhos azuis. Quando ela disse isso, eu fiquei embasbacada. Como ela sabia que eu havia visto aquela mulher na escola? E como ela sabia dos olhos azuis, se nem eu tinha visto, já que a figura estava de lado? E o que isso queria dizer? Queria dizer que os piores lobos sempre usam a pele do melhor cordeiro. Captei vossa mensagem. Filha da mãe. Quando Maledite confessou o que havia feito, também confessou que todo esse tempo tinha a ajuda e o aval de Angelina. Angelina, doce, amorosa e com olhos azuis. Aprontava todas por trás e ninguém nunca desconfiava. Como tinha total acesso ao local,
Tarde da noite, entrava na escola e pegava quantias de dinheiro do financeiro. Ninguém nunca notou, pois ela sempre alterava as notas e mexia nas gravações das câmeras. Maledite diz ter descoberto sem querer e que ia contar, mas tenho para mim que ela também participava disso. Parece coisa de cinema, mas aconteceu sim. Maledite estava caindo e levaria Angelina junto. Angelina também contribuía com as confusões entre docentes e gestores. Confirmava tudo o que Maledite dizia e usava o que contávamos para ela como prova, pois ela se aproximou tanto da gente que confiávamos nela para contar as nossas insatisfações. Também aprontou com a Kate, a coordenadora, lembra? Traiu o seu marido com o marido da Kate e, usando seu poder como diretora, convenceu os sócios de demitirem a Kate por incompetência. Descobrimos tudo isso através da moça que tomava conta do financeiro, que era nossa amiga, e acompanhou o desfecho desse caso de perto, já que nós, professores, não fomos envolvidos em nada e tudo foi escondido de nós. Infelizmente, as duas foram protegidas por Boboca, que não prestou queixa. Ocultou tudo o que aconteceu para não prejudicar as amigas. E até hoje acham que ninguém sabe. Angelina pediu demissão depois do ocorrido e sumiu da cidade. Maledite não apareceu mais na escola depois daquele dia, mas também não foi demitida. Apenas não tem ido à escola desde outubro. Sabemos que Boboca ainda está ao lado dela e que confia no que ela diz. Mas durante esse tempo descobri que o marido dela a deixou, levando tudo o que tinha dentro de casa, só deixando a cama onde dormiam. O pai dela acabou falecendo e a filha sofreu um acidente tão grave que a deformou. E isso foi a prova de que o mal sempre recebe a visita da justiça, cedo ou tarde. Infelizmente, a filha dela recebeu parte da carga de maldades que a Maledite fazia e faz, Infelizmente, a filha dela recebeu parte da carga de maldades que a Maledite fazia e faz. Maledite recebe ajuda financeira da mãe e ainda recebe o salário da escola. Por isso se mantém, mas não tem mais nada. Vive postando nas redes sociais em busca de ajuda financeira para a filha, mas volta e meia ela está em um dos bares com as amigas bebendo, enquanto a menina permanece internada. Não voltou a trabalhar ainda, mas creio que retorne ano que vem, ou seja, este ano. Só não entendo como, depois de tudo, ela ainda tem apoio. Será que ela fez algum trabalho? Ou será que ela e Boboca têm um caso? Já cogitamos isso, por mais louco que seja. Percebi depois que a aparição que vi era algo relacionado a Angelina. Sofri muito quando descobri o monstro que ela é. Eu a amava e aprendi do jeito mais duro que nem sempre quem se diz e se mostra bom é bom de verdade. Cada dia que passa eu quero apenas que elas mantenham distância de mim e que paguem por todo o mal que fizeram a nós. Acredito que aqui se faz, aqui se paga, em algum momento da sua passagem na Terra. Bom, Ana, essa foi a minha história e dos meus amigos. Hoje todos nós pedimos demissão e nos sentimos livres. Estamos bem e felizes. Evitamos saber sobre a escola, mas da última vez soube que está tão decadente que faz vergonha. Espero que tenha gostado de ler e perdão por ter sido tão imensa. Garanto que eu resumi ao máximo. Os nomes dos personagens dessa história foram trocados por nomes de atores conhecidos. Inclusive, Angelina vem de Angelina Jolie. Coitada da atriz, nem merece a referência. Tenho mais relatos para contar e um dia envio mais. Beijo para você, para a família, até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Gente do céu, aquela mais boazinha, mansa, meiga, era a pior cobra. Fica de lição pra gente. Lobo em pele de cordeiro. Então aquele ser que ela viu alto, com a mão magra, não sei das quantas
atrás da secretária foi a versão maléfica da Angelina? É isso? Foi o que eu entendi também. Como assim? Agora eu fiquei curiosa. Mas, gente do céu, olha só, sua mãe tá certa. Seja gentil, seja educada, mas não confie em ninguém, filha. Não vá se jogando assim. Ai, meu Deus, e a gente vai aprendendo, né? Tomando na cara e aprendendo. Olá. Bom, espero que tenham gostado. Esse foi o relato de Maledite de agora, mas fiquem ligados que à noite tem mais relatos de Maledite, tá? Um beijo pra... Quem nunca passou, né, por uma situação dessas? Gente, ninho de cobra. Não me admira que a escola tá em decadência. Que empresa que vai pra frente com esse tipo de corja? Gente, cabecinha pequena, pelo amor de Deus. É o que eu falei, parece criança de 10 anos com um mimizinho, fofoquinha, briguinha, aí ele vai sair do... Gente, cresce! É por isso que eu falo, você acha que leva a algum lugar isso? Acredita mesmo que isso vai levar você a um sucesso? Vendo os outros cair, colocando a tua língua ali pra acabar com... Você vai acabar só com você, com tudo que tá a tua... É tóxico, vai intoxicar tudo e tudo vai pra... Né? Em vez de ajudar os outros, fazer pelo sucesso, isso aí que eleva e que faz crescer, gente. O resto tá aí, ó, vai pra ruína. E é uma pessoa... Agora, não sei, né, se a outra fez lá um trabalho, vai saber, porque eu acho incrível como uma pessoa consegue dominar outras em algumas situações que tá claro, tá mais do que claro que aquilo é uma cobra e as pessoas escutam ainda. Você fala, gente, aí você fala, não, tá sob feitiço, não é possível. Não é possível, né? Precisa saber, sei lá. Bom, pessoal. Nossa, gente. Que história cabeluda, hein? Essa Maledite aí vai ter que pagar pelos males que fez, né? E que faz ainda. Cara, essa história foi de... Deu até tosse. Meu Deus, ter uma Maledite dessa do lado aí, ninguém merece. Jesus amado. Que história cabeluda. Ai, gente, não vou nem ficar esticando muito esse assunto, não, porque olha, que história comprida, hein? Mas fica aí, né? Fica aí a dica, fica aí, fica todo mundo esperto. Não é pra confiar em ninguém, não, hein? Deu até tosse. Gente, se vocês gostaram dessa história aí, deixa aí nos comentários aí embaixo, hein? E dá sempre aquele joinha aí pra mim, tá bom? E quem não se inscreveu, se inscrevam aí no meu canal. E vamos aguardar a próxima história, né? Que história cabeluda, gente. Olha, por isso que é bom a gente ouvir, né? É muito bom mesmo. Vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.